Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo precoce, e hoje eu estou aqui com o Fábio Perim. Quer se apresentar, Fábio? Prazer, pessoal. Meu nome é Fábio Perim, eu sou neuropsicólogo e terapeuta cognitivo comportamental. E estou aqui para conversar com o Thiago Lopes um pouquinho sobre funções executivas no autismo. Maravilha. Ele acabou de fazer a apresentação aqui no Congresso Farol, então esse é o podcast do Congresso Farol 2024, e eu fiquei assim muito intrigado com muitas coisas que você trazia, só que a gente tem a tendência de fazer ganchos que eu não sei se eles podem ir tão longe. Por exemplo, quando você estava falando das funções que não era de controle inibitório, era de como que chama? Qual que é o nome, cara? Que antes de você mostrar os gráficos, que eram funções que faziam com que ele não falasse, por exemplo, alguma coisa, com que ele não interrompesse o tempo inteiro, era controle inibitório. É função inibitória, acho É, sim. função inibitória. Eu não lembro a parte do cérebro que você tinha mencionado, mas quando começou a Córtex orbitofrontal, geralmente, é o que está associado a sim. funções inibitórias. E quando você começou a falar aquilo, quando eu vejo no autismo, me parece imediatamente o que vem à cabeça é aquele menino que muitas vezes tem um interesse restrito, que você está conversando alguma coisa com ele e ele te interrompe para falar da coisa que ele Ah, você está falando tem a ver da com rede de isso. saliências. Redes Sim, saliências. isso. Redes Cara, saliências. eu gosto de pensar as funções executivas desses dois parâmetros, né? Um que é semântico, que está Uhum, associado a identificar alguma coisa e estabelecer um valor para ela, um uhum, valor hedônico, né? Um valor do uhum, quanto que aquilo é reforçador, de prazer, uhum, né? uhum, E o outro que está relacionado à sequência de comportamento e ao tempo desse uhum, comportamento, né? É uhum, basicamente o que você falou na tua palestra, uhum, né? Então, uhum, o que que a gente entende, né? Que quando a coisa tem um alto valor de reforçamento, todos os estímulos, seja estímulos cognitivos internos, estímulos emocionais, estímulos do ambiente, eles podem, de certa forma, generalizar por uma rede semântica e ativar esse conteúdo. Então, a gente uhum, está falando, sei lá, se o teu hiperfoco é funções executivas. E uhum. daí eu estou falando, olha lá, ele aprendeu a respeitar o não. E automaticamente isso faz com que eu pense em funções executivas E e já comece a quer falar. puxar esse assunto. Exatamente, exatamente. Eu vejo muito esse comportamento, eu fiquei pensando se tinha a ver com essa região, porque quando eu tenho esses pensamentos intrusivos, fica muito claro para mim, parece um pensamento intrusivo realmente. Porque às vezes a gente está conversando e estamos praticando com a pessoa com autismo de ter trocas de turno de fala. Mas frequentemente ele volta com o mesmo assunto, e volta com o mesmo assunto, e volta com o mesmo assunto. Então, é muito tentador fazer essas inferências quando fala das funções, Perfeito, ligar ela direto ao comportamento, como se tal região ou perfeito. tal comportamento tivesse ligado. E E não é tão simples eu, assim, eu acho. eu, eu acho que essas relações elas são importantes, né? É Sim. importante que a gente refira o substrato anatômico, mas a gente tem que entender que essa ideia é localizacionista, ela é muito, muito equivocada. Por Uhum. quê? Porque a gente vê grandes circuitos que trafegam em Uhum. várias regiões do Uhum. cérebro, né. Uhum. Então isso tem um pouco a ver com a nossa tradição de estudo do sistema nervoso central, que durante, principalmente, boa parte do século XX foi muito localizacionista em função das lesões que Sim. ocorriam, Porque a gente também não certo? tinha estudo com imagem, não tinha Não tinha possibilidade de ver ao vivo o que exatamente, estava acontecendo. exatamente. Agora a gente tem cada vez mais, informações sobre circuitos, e Uhum. muitos dos estudos têm focados nesses circuitos, né. Uhum. Quando eu falo dessas redes córtico-corticais, elas vêm de um paradigma de estudo que a gente chama de rest time, né, que Hum. é basica antigamente quando a gente fazia Tempo de repouso ali. antigamente quando a gente fazia um estudo, de imaginamento cerebral, você botava a pessoa no aparelho e pedia para ela fazer uma tarefa. Uhum. Uhum. Certo? Ou botava ela no eletroencefalograma e pedia para fazer uma tarefa e media Sim. as atividades e tirava o ruído. Uhum. Até o momento que a gente perguntou: "Tá, mas o que que é esse ruído?", Hum. certo? Então vou fazer um experimento que é o seguinte: vou botar a pessoa ali e não vou pedir nada, e vou ver como é que o cérebro dela funciona enquanto ela não está fazendo nada. E a primeiro circuito que se destacou foi esse circuito que a gente chama hoje de DMN, que o nome Hum. até é talvez um pouco, equivocado, é Default Mode Network, ou rede de modo padrão, ou a rede que nós ativamos Uhum. quando não estamos fazendo nada, ativa Uhum. por default, Sim, né. sim. Então, essa rede foi a primeira que se destacou. Depois começou a aparecer essas outras redes, que a gente chama de redes córtico-corticais. A Uhum. rede de saliência, essa que você teve interesse, e aí uma outra rede que a gente chama de rede fronto, fronto parietal, que é uma rede
de controle executivo e a rede dorsal da atenção, que Uhum. também é uma rede frontoparietal, Uhum. né? Só que mais lateralizada, enquanto essa outra é mais na linha média do cérebro. Então é muito interessante, porque, de certa maneira, hoje a gente está mudando a nossa perspectiva de estudo muito mais para circuitos do Uhum. que para áreas Áreas específicas, específicas. né? Porque não é uma coisa confinada, né? Não, porque a grande diferença do sistema nervoso para outros tecidos é a capacidade dele de formar Comunicar. redes, né? Uhum. E de se Formar comunicar redes, nessas redes, nessas né? redes. É, é uma coisa que eu vejo muito a gente fazer, assim, tem vários aspectos ligados a esse funcionamento do cérebro. Eu já vi alguns estudos que eles faziam, inclusive, de normalização do funcionamento do córtex, que eles comparavam crianças típicas, faziam um grupo controle típico. Aí colocavam uma abordagem de intervenção e monitorava qual era Atividade. a atividade cerebral no córtex, geralmente com eletroencefalograma, Não, não, mas coisa é assim. tipo neurofeedback. Era isso. Neurofeedback não tem É, mostrado um bom é resultado. isso. Eu tenho visto muita gente usando, e eu fui olhar os estudos. São Um, os resultados são pífios. eu vi um estudo que tinha um resultado pífio e uma meta-análise que era não resultado. Isso. E eu tenho visto muito, e assim, é muito disruptivo, eu tenho visto isso muito disruptivo, eu vou ganhar muita pedrada por causa disso, porque tem muita gente querendo ir para a área de neuromodulação e falando Sim. com evidência muito baixa, com base nesse estudozinho pífio. Tiago, o que modula o sistema nervoso central é o contexto, Aí nem faz sentido. certo? A questão do neurofeedback é que você tem acesso à atividade do cérebro. Uhum, E aí a ideia até tem tem uma certa razão. Então se eu modulo a atividade do cérebro, logo eu vou obter aquele comportamento. Mas essa atividade do cérebro é promovida pelo contexto, pelo ambiente uhum, que a uhum, pessoa está. Então, uhum. você só acrescenta o estímulo mais ao ambiente, você Sim. externaliza a atividade do cérebro. Uhum, Isso uhum, até pode ter um efeito muito específico, mas também é difícil de a gente fazer a transferência, uhum, né? Então, por exemplo, assim, para crianças com TDAH, a gente treinava um tipo de onda específica, agora eu esqueci o nome, onda M alguma coisa, uhum, M300, alguma coisa, uhum. certo? Então, você botava o eletrodo ali, quando chegava essa onda específica, um sapinho pulava. Daí você treinava a Uhum, criança a uhum. fazer o sapinho pular. Sim. Ela ficava muito boa para fazer o sapinho pular. Mas isso não É, mudava o comportamento dela no contexto geral. sim. Por quê? Ela Porque é tinha o treinado uma contexto. tarefa específica e Exatamente. desenvolveu função para aquela Isso, tarefa para aquela específica, tarefa. que é o que eu vejo que acontece quando a gente vai olhar estudos de TDAH para tratamento em criança. Você pega medicação sozinha e pega estudo, eu vi um estudo com 12 horas por semana de terapia cognitivo-comportamental para TDAH, 10 meses consecutivos, a medicação sozinha, né, tinha 40% só do efeito a terapia tinha da medicação sozinha, né? E os estudos que eu vi que tinham resultados extraordinários e que você viu o gráfico crescendo da atenção, era um estudo que o cara treinava a criança para tarefas específicas e usava a avaliação daquela tarefa como um pré-pós. Perfeito. Mas isso, na prática, você não via uma generalização desses comportamentos, apesar de estar com gráficos lindos, de aprender aquela tarefa e parecer que a Isso, atenção melhorou. isso. Porque esse é o grande problema da habilitação das funções executivas, né? Que é a Uhum, questão da transferência disso, né? uhum, Por isso que tem sido feita algumas propostas em relação a isso, em especial essa proposta do Zelazo, que eu discuti aqui, que inclusive foi alvo de uma discussão com a professora Natália Dias, aqui da Universidade Federal, que trabalha uhum, com desenvolvimento de funções executivas, né? E ela trouxe essa perspectiva, né, de trabalhar questões de nível intermediário, de uhum, pensar as funções executivas como uma função como uma função de funcionamento em níveis intermediários, né, uhum, para que você possa efetivamente promover ou produzir esse efeito de transferência que a gente uhum, está falando. uhum, E aí, dentro desse texto, o Zelazzo especificamente, ele vai falar de um treino de habilidades cívicas,
né? Que daí Uhum. seria essas habilidades intermediárias, de, por exemplo, tomada de perspectiva, Uhum. comunicação, comunicação e relação social, que de certa forma seriam mais fáceis de transferir. Uhum. E ele vai dar um foco especial no componente metacognitivo, que é isso que eu falei, fazer ele lembrar do que ele fez e onde é que ele pode usar isso em outros contextos, né? Entendi. Então É como esse é o se fosse uma componente. generalização daquele aprendizado, mas Isso, quando a gente ainda está falando de assim é muito transferência, é específico. generalização. Sim, sim. Mas ainda assim tem que ser um treino que seja claramente específico, eu imagino, porque será que até que ponto ele está realmente adquirindo a habilidade ampla? Essa é a minha questão, Isso. sabe, assim? Isso é uma Porque o discussão. ambiente é sempre muito mais complexo. É igual Exatamente. planejamento motor. Eu tenho umas crianças que têm muita dificuldade, não está respondendo bem, por exemplo, uma terapia mais naturalística, que você brinca no chão, que faz. Aí o pessoal coloca em aba na mesinha, E aí ele responde bem. responde bem. Só que aí fica aqui, ó, ele fica sentado aqui e muitas vezes o menino tem um transtorno de planejamento motor e hipotonia. Aí ele está aqui e ele repete muitas vezes o mesmo movimento e ele automatiza aquele movimento ali. Isso. Então ele não tem que planejar tanto, porque é sempre o mesmo movimento na mesma posição do mesmo jeito. Mas aí, usando esse teu exemplo e extrapolando O ele um que saiu pouquinho, da mesa ele não ele não faz mais. faz, exatamente. Mas aí extrapolando um pouquinho esse teu exemplo, porque o que acontece, né? Quando a gente aprende um determinado comportamento em um determinado contexto, esse comportamento, ele faz com que você desenvolva habilidades que a gente pode usar em alguns outros contextos, Uhum, certo? Isso acontece com pessoas típicas com uma maior frequência, mas não é absoluto, uhum, né? uhum. Nós podemos ter, por exemplo, recursos e um repertório de funções executivas desenvolvidos que garante que, por exemplo, eu tenho um bom controle emocional Uhum, em várias situações, sim. mas que tem uma específica que esse controle não atinge. E eu não estou Hum, falando de crianças atípicas, eu estou falando falando de de pessoas adulto típico típico, numa relação, certo? sim. Que é o que a gente muitas vezes foca na clínica. O cara é super paciente, mas ele tem pavio curto quando a Uma esposa situação. vira um gatilho de um Isso. relacionamento anterior. Exatamente. Exatamente. Porque ele não consegue generalizar aquela habilidade para um Para contexto aquele específico. contexto específico. É mais forte do que a capacidade dele de. A gente acredita que ali existe um valor, né? Daí por isso que eu falo da rede semântica, que de Uhum, certa forma uhum, impede com que aquela uhum, função específica, vamos dizer, comportamento inibitório, sim. modulação emocional, eles ocorram naquele contexto, Uhum, né? uhum. Então, e é muito comum você dizer assim, pô, mas pô, você consegue se controlar com todo mundo, mas quando você chega com fulana, você estoura. É verdade. Eu já ouvi isso. Então isso, E eu tenho muita paciência com os meninos, por exemplo, e às vezes com algumas situações, minha esposa fala: "Pô, você tem tanta paciência com meninos, você estoura com isso aqui isso. comigo?" Mas é que, assim, trabalho com autismo, passo o dia inteiro Sim. treinando, Mas aí, exatamente, é um praticando. contexto, e aí tem um valor específico, É, é, certo? Quando eu falo valor, isso é muito importante, assim, porque é um valor semântico, é um sim, sim. significado que a gente dá. É como a gente encadeia, de certa forma, uma série de conteúdos internos e adiciona um componente emocional. E é esse componente emocional que muitas vezes vai competir com E as funções executivas e vai fazer com que o comportamento, que é muito bem desenvolvido, não estabelecido em outros contextos, estabelecidos, não apareça ali, né. E aí mapear isso, primeiro você tem que mapear isso, sim. para depois entender quais são os recursos Uhum. que você vai usar nessa situação. E aí é muito Interessante. interessante, porque eu estava ouvindo tua palestra, e óbvio, a gente vai fazer essas extrapolações que daí você falou, eu pensei: "Cara, isso não é muito diferente do que a gente faz em psicoterapia", Não, não, né. é. Quer dizer, óbvio, tem aí uma Claro que diferença tem uma estrutural. precisão maior, tem como É, ter exatidão, tem como isso, hipotetizar mais no neuro isso. e confirmar hipóteses, é uma Isso. ciência, acho, mais bem estabelecida do que alguns tipos de terapia, né, mas Mas a função é a mesma, sim, né, eu diria que assim, que que a topografia do comportamento pode ser mais complexa, mas a sim, função é a é, mesma, cara. É muito é. interessante Não é isso. muito diferente eu estava conversando hoje, por exemplo, sobre terapia cognitivo comportamental num congresso de medicina que está tendo aqui, Sim. aí me chamaram para falar, eu fui falar de TDAH em adulto. E aí estava falando um pouco de terapia cognitivo comportamental, porque muitas vezes ele fala: "Não, aí você manda para terapia cognitivo comportamental".
Mas o cara não sabe nem avaliar o que é feito lá e por quê, para saber se está bem feito, mal feito. Então o médico fica muito refém sem saber. Então eu fui explicar um pouco da terapia cognitivo-comportamental. E o TDAH é o melhor exemplo disso. Uhum, Porque o cara com TDAH ele pode ser funcional em vários contextos. uhum. E ser completamente disfuncional em outros. É, é, Certo? sim. Tanto que você vai encontrar gente eh, com diploma de medicina, É, com psicólogo, sim, empresário, sim, sim, advogados em grandes sim. empresas, com grandes escritórios, É. e todos eles com uma série de componentes relacionados ao TDAH, né? Uhum, E aí você pergunta, tá, mas onde é que está o TDAH dessa pessoa, já que a funcionalidade dela está preservada, né? uhum. E aí você começa a mapear e você começa a Outros encontrar contextos aí áreas, aparecem. exatamente, aí ele É. aparece, Se ampliar os contextos, aparece. aparece, 4. exatamente. 4 minutos. Tá brigando que a gente tem 4 minutos. Eu, inclusive, isso me faz lembrar, tem um experimento que tem um vídeo, esse vídeo tá no YouTube. Não sei se você já viu. Star Wars versus matemática, que tem um menino sentado na cadeira Isso. e que quando é Star Wars, fixado, máximo uma mexidinha de mão. Quando é uma aula de matemática, mesmo laboratório, dia diferente, o menino fica girando na cadeira, pula, Cara, levanta, não mas isso é uma consegue, coisa não interessante, para um segundo. porque isso é autorregulação que é promovida, promovida não, né? Mas que é executada para lidar melhor com a memória operacional. Hum, Então, é uma forma dele se autorregular para dar conta da memória operacional. uhum, Então, quando ele está com o Star Wars, como não tem uma demanda muito grande, sim. eu te mando Que depois, tem o eu te mando hiperfoco. depois os artigos, exatamente, eu te mando depois os artigos sobre isso, É certo? interessante porque ali eu vejo muita possibilidade de extrapolação para as crianças com autismo. Ah, eu acredito que sim. Eu inclusive, acho que autismo e TDAH, aliás, eu acho que o TDAH no autismo, ele é exatamente produto da disfunção executiva Uhum, por conta dessas desabilidades no contexto de aprendizagem social, não uhum, especificamente, mas também, né? também, sim. E aí acontece que muitos dos componentes do TDAH, eles dizem respeito a alguns aspectos do nosso foco em função social. Uhum, Tanto que a gente tem alguns dados que indicam que pessoas com TDAH funcionam melhor quando estão trabalhando com outra pessoa, que hum, conseguem manter o foco quando estão trabalhando com outra pessoa. E isso na clínica é um relato bastante olha, comum, desconhecia. né? Interessante. Interessante, então tô ferrado. Tô brincando, a medicação me ajuda bem. É, mas eu vejo essa coisa das funções executivas, a gente para pensar realmente no autismo, pô, baixo controle inibitório, todo tipo de muita coisa sensorial e interna muitas vezes, toma conta. Ausência de flexibilidade Ausência de corporal. flexibilidade, dificuldade de calcular o custo-benefício. Às vezes você vê um menino fazendo Isso, 40 minutos de crise porque queria uma balinha, não pagou a caloria da balinha, exatamente, não valeu a exatamente. caloria da balinha, A dificuldade de planejamento, né? planejamento, de se colocar no lugar do outro e de entender Isso. como o outro se sente quando eu ajo dessa forma, de entender o que é esperado do outro pela comunicação dele ali, de realmente interpretar e contextualizar o que está acontecendo. Então, assim, muitas dessas coisas têm a ver com controles, né, É, essa coisa de funções executivas. existem muitas discussões a respeito do quanto que o autismo é uma disfunção executiva É. e não tem como as disfunções executivas como comorbidades, Sim, né? sim. Porque Tá no coração do transtorno. eu acreditaria de certa forma, aí puxando a sardinha para o meu lado, que está no coração do Para o transtorno. físico tudo é física, para É, o para o matemático tudo é físico tudo é matemática, para pô, o psicólogo eu tudo é função tudo bem, executiva. funciona, É, maravilha. Cara, então, muito obrigado, Pô, eu que um tempo agradeço, curtinho, Thiago. mas muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, por aceitar ficar mais um pouquinho, participar do podcast também. Sempre um prazer te Pô, ouvir, Thiago, acompanho bastante o seu trabalho. eu vou falar que para mim é uma honra estar aqui, né? Eu, que nem eu falei assim, eu sempre tangenciei o trabalho no autismo, nunca fui um especialista em autismo, mas Uhum, numa época em que não tinha especialistas de autismo, eu tinha que absorver uhum, essa população, então tem uma relação, de certa forma, eh, íntima com uhum, as dificuldades do autismo, né? E acho que poder estar voltando aqui discutindo um assunto que para mim é um assunto de extremo interesse, um hiperfoco uhum, meu, né? uhum, E falando disso no contexto do autismo, sendo que é um contexto extremamente pertinente, assim, para mim é uma oportunidade uhum. excelente. Fora que eu tive que estudar.
né? É. E aí eu gosto disso. Então, peraí, então vamos baixar os artigos, vamos ver os Pronto, negócios. me deu a oportunidade, desculpa que eu Isso, precisava. era tudo que motivo para ver isso, porque É, isso fica naquela nossa lista. E olha só que de legal isso, menor porque prioridade. nossa lista de prioridades. Só que essa lista tem que ser funcional. É. Você tem coisas que você adoraria estar estudando, você não tem tempo, né? E Uhum, aí quando e aí é a mudança de contexto e o comportamento e a flexibilidade cognitiva, uhum, né? Quando você traz essa necessidade e aí uhum, você ajusta o a hierarquia das uhum, coisas, uhum. aí você consegue executar a tarefa, você consegue achar o espaço que você precisa para Sim. executar essa tarefa. Última pergunta, já estão me querendo, eu tenho uma fila, acho que vai tirar uma foto, falar com o pessoal, acho que vai falar com você, Fábio. Uma última pergunta, eu vi, aí já mais por uma coisa mais até sua profissional aí, eu vi que você tem uma equipe que você está supervisionando de psicólogos em uma Isso, clínica, isso, né? Que você já tem isso. uma atuação clínica desde, né, É, eu tenho sempre aí, 20 anos, e mas que agora você mais de tem uma 20 equipe anos. clínica, inclusive. Você treina só, você está supervisionando seus próprios profissionais, você está supervisionando, formando outros profissionais Cara, também? Como que está funcionando isso, Fábio? agora eu tenho 6 psicólogos que são Sim. supervisionados Cada vez o diretamente por Zoom um. aparece mais gente lá. Não, são 6 psicólogos e uma Sim, psiquiatra, ótimo. Nossa, que certo? legal. A doutora Letícia, nossa psiquiatra, a gente tem o Valdir, a Caroline, a Maiara, a Maiane e o Nicolas, certo? Uhum. Todos eles foram meus alunos em algum momento, o Nicolas é o único que não, Sim. mas e aí eu supervisiono tanto intervenções clínicas quanto avaliações neuropsicológicas, né? Então a Uhum. gente discute semanalmente esses casos. Hoje eu só supervisiono essa equipe, que é a equipe que Sim. atende direto na minha clínica, Legal. Living Brain, Living Brain, Living né? Brain. E por falta de tempo mesmo. Volte e meia o Sim, sim, pessoal vem sim. pedir Com certeza. supervisão, mas É, não tem como é, é. fazer isso no tempo que eu tenho Ah, mas agora. eu achei bem legal, fiquei bem feliz de Não, ver aí o trabalho, com a equipe, porque é a forma que a gente acha de multiplicar, né. É o que eu é, tento fazer, o pessoal me pede, eu não consigo muitas vezes um horário individual, mas eu consigo formar ah, pessoas que vão multiplicar esse serviço também, né. Tiago, eu acho que hoje o nível que você chegou, acho que o que você tem que fazer mesmo é multiplicar os É, profissionais, né? Porque senão você vai ficar muito limitado. é, E é. eu acho que esse modelo que eu sigo é um pouquinho o que você trouxe para o Brasil, Uhum. dentro da perspectiva do Sim. Denver, É. né? E eu acho que hoje, na psicologia, do que eu tenho visto, por exemplo, de evolução das psicologias com base comportamental, Uhum. é efetivamente que esse modelo de supervisão e É. múltiplos profissionais atendendo é o que Uhum. vai, de certa forma, engajar Melhorar a aí. qualidade, reduzir escassez, Isso. tem que ser feito. E muda a perspectiva do atendimento, porque o psicólogo era um profissional muito sozinho. É verdade. Certo? Ele está ali na clínica e ele Não está tem ouvindo um com quem monte de troca. coisa, ele não tem com quem trocar. Verdade. E aí tem uma outra questão que é muito bacana para mim, por exemplo, hoje eu não faço mais avaliação neuropsicológica presencialmente, faz um ano e pouco. Uhum. Mas eu supervisiono as avaliações, eu faço É, análise dos dados é, com os é. psicólogos, eu Sim. mantenho o contato, e aí é uma dupla troca, porque eles me trazem os dados Uma prontos, riqueza, você colhidos, consegue assistir, exatamente. você consegue acessar muito mais casos, porque você não está tendo tempo Exatamente, de ter que fazer. exatamente. E discutir esse caso com outras pessoas. Sim, Isso não só enriquece a prática deles, como a sua, quanto as minhas. Isso verdade. é muito Que legal, cara. legal. Isso é muito bom. Pô, maravilha. Prazer, Maravilha. cara, muito Pô, o obrigado. prazer é todo meu, Thiago. Obrigadão. Precisando, me chama, viu? É isso aí. Pessoal, queria agradecer a participação de todos vocês. Para quem não teve condição de estar aqui no congresso ou de comprar os cursos, né, o congresso online, nós fizemos aí o podcast, né, para que a gente pudesse dar acesso também para quem não tem essa condição e também para ficar registrado, a gente aproveitar os palestrantes um pouquinho mais, tá bom? Então, Fábio Perim, muito obrigado mais uma vez. Muito A obrigado, gente se vê pessoal. na Muito próxima. obrigado, Thiago. Até Muito mais. obrigado, Instituto Farol. Valeu, cara.